Vocês são muito bem-vindos aqui hoje à noite. Nós estamos seguindo numa série de mensagens com o tema Você Não Manda em Mim. E se você está aqui hoje pela primeira vez, então nós estamos hoje na última mensagem. Vamos falar sobre a culpa hoje. E eu espero que, se você se interessar mais, você possa visitar o site da igreja e pegar as outras mensagens para você entender o que nós temos abordado aqui nas últimas semanas. E hoje nós vamos falar sobre a culpa. E começando, só fazendo uma retrospectiva, essa série, Você Não Manda em Mim, falando sobre nossas emoções, que eu e você somos seres humanos feitos de emoções. Deus nos fez assim, homens e mulheres com emoções. E as emoções são boas, porque tudo que Deus fez é bom. Nós rimos, nós ficamos tristes, nós amamos. Todas as emoções são boas. Mas quando nós perdemos o controle, ou quando as emoções tomam uma proporção além do limite pelas quais elas foram criadas em nós, nós vemos que isso produz problemas ao nosso redor. Machucamos pessoas. Quando sai de nós as emoções sem equilíbrio, elas tendem a machucar as pessoas, e geralmente as pessoas que nós mais amamos. É o que nós temos falado aqui nesses dias, né? E nós baseamos no encontro de Jesus, ensinando a multidão, e os discípulos também, e chegam fariseus e professores da lei para questionar Jesus, porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, porque aquilo era uma tradição da religião na época. E aos olhos desses homens, eles estavam profanando a religião. E Jesus, nessa discussão, ensina um princípio que chega até nós hoje, através do livro de Mateus. E Mateus, nós falamos lá na época, Mateus era um discípulo de Jesus que estava seguindo e anotando, ele também estava escrevendo, registrando os acontecimentos da vida de Jesus. E a escritura que nós nos baseamos foi em Mateus 15, versículo 18, onde Jesus responde a esses fariseus, esses professores da lei, que não é o que entra pela boca que deixa o homem impuro, mas sim o que sai de nós, o que sai da boca, é que pode tornar alguém impuro. E ele completa, seguindo a escritura, seguindo os relatos de Mateus, no versículo 19 do capítulo 5, Jesus fala: o que sai da boca deixa o homem impuro. Por quê? Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E toda essa lista de coisas aqui tem a ver com os seres humanos. O público-alvo desses maus pensamentos colocados para fora, em forma de ação, são pessoas. Vai atingir pessoas. E geralmente atinge as pessoas que nós mais amamos. E quando nós atingimos pessoas que estão ao nosso redor, machucando, às vezes com a raiva, como nós falamos aqui, às vezes com o sentimento de inveja, isso nos coloca contra Deus. Por quê? Porque nos coloca contra as pessoas. Se eu fico contra o meu irmão, que eu estou agora colocando para fora a minha raiva, e eu fico contra ele, e Deus ama o meu irmão, então eu fico contra Deus. Eu acabo ficando contra Deus. Eu falei sobre o exemplo do pai, a mãe, o filho chega em casa chorando, dizendo que apanhou na escola. Você que é pai, que é mãe, nunca vai ficar feliz, ou vai se sentir bem com esse menino que bateu no seu filho, na sua filha. Ficamos impuros, porque nós ficamos contra as pessoas, e ficamos contra Deus. E aí nós temos falado, nessa série, a importância de monitorar essas emoções.
Estarmos cuidando, monitorando essas emoções. O que é monitorar emoções? É você perceber aqueles pensamentos tóxicos, lembra? Os pensamentos, como nós lemos aqui, os pensamentos, os maus pensamentos que vão surgindo, quando você toma aquela fechada no trânsito, como eu falei, quando a sua esposa, o seu marido, ou alguém mais próximo, fala algo que te irrita, e aqueles pensamentos tóxicos que vão subindo por dentro de você, querendo sair de você, em forma de ação, algumas vezes violenta. Monitorar é você perceber quando surgem esses sentimentos. E você, através das Escrituras Sagradas, através das direções que nós estamos dando aqui, poder lidar com a coisa no começo. E não deixar essas coisas machucarem pessoas. Falamos também sobre Salomão. Salomão foi um homem conhecido como o homem mais sábio, pelo menos da sua época. E ele viveu todas as experiências possíveis, e ele registrou isso. E um dos provérbios de Salomão, que me traz muita direção do que fazer para controlar as minhas emoções, é Provérbios 4:23, onde ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sai de nós, sai daqui, da cabeça. Começa aqui, não é? Nós pensamos, decidimos se vamos pensar coisas boas ou ruins, isso está no nosso poder decidir isso, mas está na cabeça. E nós pegamos esses pensamentos, e eles saem de nós, em formas de ação. Por isso, precisamos monitorar, para entender de onde vem. Tomar cuidado com o que você pensa. Sim, você pode controlar seus pensamentos. E a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nos ensina e nos ajuda a termos esse controle. E hoje, nós vamos falar sobre a culpa. A culpa. Sabe, a culpa é uma emoção associada à percepção de que nós fizemos alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada, o primeiro sentimento que aparece é culpa. E a culpa tem uma função. Ela tem a função de ajudar você a entender que o que você fez está errado. Certo? E aí você é movido por uma vontade de querer reparar aquilo. Imagina só, se nós não tivéssemos senso de responsabilidade de nada. Imagina só vocês, jovens. Você ia poder acordar de manhã e não lavar, não arrumar sua cama. Você não ia ser responsabilizado por isso mesmo? A sua mãe ia te falar: vai para a escola, menino. Você falar: eu vou nada. Eu não vou ser responsabilizado por isso mesmo. Alguns estão falando assim: estou gostando desse assunto aí. Até o momento que alguém também, se achando no direito de não ter responsabilidade pelo que faz, pega o teu celular. O que vai acontecer se alguém pegar teu celular agora? Você vai ficar uma fera, não é verdade? Quer irritar alguém, pega o celular. Toma o celular da pessoa, você vai arrumar uma briga. Aí o jovem ou você começa a pensar assim: não estou gostando dessa história não. Esse negócio de não ter responsabilidade está me afetando. Enquanto não estava me afetando, tudo bem. Agora que me afetou, aí não. É para isso que tem a culpa. Para dar o sentimento de que erramos e que precisamos reparar o que nós fizemos. Sabe, a culpa é interessante. Nós sentimos culpa. E a culpa, quando ela passa do limite, e sempre o problema dos nossos sentimentos não são os sentimentos. O problema dos nossos sentimentos é quando eles passam do limite. É quando eles perdem o equilíbrio. E aí eles começam a causar danos. E a culpa também. Quando a culpa assume uma função além da qual ela foi criada por Deus, aí começam os problemas. Sabe por quê? Porque a culpa excessiva traz peso. Você fica pesado.
Você se sente culpado. E aquilo fica martelando em você. Algumas pessoas até se encurvam por viver uma vida de tantas culpas. As culpas. E nós vivemos culpa todo mundo aqui passou alguma coisa onde você teve culpas. A culpa, ela é como se deixa você com um sentimento de dívida com outra pessoa. Eu lembro quando nós éramos pequenos lá em casa. Na minha casa, nós somos 3 homens, éramos, né, porque agora todo mundo já saiu, né? E minha irmã, a Magali. Eu sou mais velho, eu sou 3 anos mais novo do que o meu irmão do meio, mais velho do que o meu irmão do meio, e sou 6 anos mais velho do que meu outro irmão, e 12 anos mais velho do que a Magali. Eu sei que não parece, mas eu sou 12 anos mais velho que ela. E eu lembro, a Magali chegou numa época, na minha família, onde as coisas estavam melhores financeiramente. Então o perrengue lá, quem sofreu foi nós mesmos, os homens lá em casa. E aí a Magali, como era a única mulher, meu pai teve 3 homens, e veio uma menina, a Magali se tornou a princesa da casa, do meu pai. E ela, esperta, percebeu isso. Então ela tinha 6 anos, eu com 17 para 18 anos, meu outro irmão um pouco menos, tal. E aí a gente fazia bagunça e a gente fazia coisas erradas. E ela, vou falar pro pai. E a gente falava, não fala não fala, o que você quer? Aí comprava doce para ela, fazia o que ela queria, porque a gente estava na mão dela. A culpa, ela gera isso, parece que você está em dívida com a pessoa. Ela já mudou isso, tá? Já não é mais assim. Te amo, viu, irmã? Também outro evento da minha vida que lembra essa coisa da culpa, foi quando eu comecei a namorar com a Rosângela, a minha esposa querida. O pai dela, como todo pai aqui que tem filha, sabe, que um dia alguém vai chegar na sua casa. Um outro homem vai chegar lá e vai posar de galo na sua casa. E a primeira reação é natural, você não gosta, né? Você está lá no domingo, de repente chega um outro rapaz, senta no teu sofá, come na mesa, e a mulher começa a fazer a comida melhor para ele do que para você, e aí começa. E eu cheguei assim na casa da Rosângela. O pai dela não gostou muito. Na primeira semana, já tomei uma bronca dele, ele me tratou super mal. Eu falei, eu vou embora daqui, não volto nunca mais. Saí, fiquei umas 2 semanas sem falar com ela. Um belo dia eu ligo para a Rosângela, ela fala, volta meu amor. Não consigo viver sem você. Estou brincando, ela não falou isso não, tá? Ela não queria perder o bonitão aqui, né? Então, eu voltei para casa dela. Quando eu chego lá, o pai dela, ô Marcelo, que bom que você está aqui, venha cá. Já me sentou na mesa, já me deu lá um aperitivo, já me chamou, já chegou e falou, vem ver o carro aqui. Não pediu desculpa, mas começou a falar, olha como meu carro, como tá, eu arrumei meu carro. E aí, parece que tudo estava em paz. Por que ele fez isso? Estava culpado. Mas a culpa tem essa questão de nos fazer, parece escravos da outra pessoa, na obrigação. E quando isso atinge um descontrole, uma situação de excesso, causa um peso. Sabe por quê? Porque a culpa em si traz condenação. A culpa em si traz a condenação. Como se você estivesse num julgamento, onde você é o réu. Está um juiz na sua frente, o advogado de acusação, o advogado de defesa. E você é culpado. E o juiz dá a sentença, e você é culpado. E aquilo você sai com um rótulo, pá, culpado. E traz condenação. Esse é o problema da culpa. Quando nós deixamos a culpa assumir, porque todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Você já errou no seu passado. Já machucou pessoas no passado.
O passado você não consegue mais ir lá e mudar o passado. O passado está lá, é sua história, é nossa história. Cada um tem sua história. E esse passado vai refletir na sua vida hoje, no presente e no futuro. O que nós precisamos fazer para lidar com a culpa? Sim, às vezes precisamos visitar o passado. Precisamos resolver e nos livrar da condenação, para poder viver adiante e aprender com os erros. E talvez você está falando para mim, como então é possível isso? Como é possível eu olhar para o meu passado, reconhecer as minhas culpas, tomar a decisão de mudar, de consertar ou de aprender com os meus erros e seguir adiante, sem ficar me culpando? Existe uma forma. Vamos aprender hoje com Paulo. Abre comigo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Antes de nós lermos a Escritura, eu quero explicar para você quem foi Paulo. Paulo, conhecido como Saulo, era um jovem instruído pela melhor escola da época. Gamaliel foi seu mestre. E Saulo tinha uma ligação muito íntima com o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era como se fosse uma associação dos magistrados da religião com poder de polícia. E eles, com essa relação íntima com Saulo, designou Saulo, junto com o exército, para perseguir os cristãos. Porque Saulo entendia que os cristãos eram uma seita rebelde, estavam contra Deus. Então Saulo estava fazendo aquilo, achando que estava agradando a Deus. E ele sai com o exército e vai atrás dos cristãos. E ele presencia e ele lidera morte de cristãos, prisão de cristãos, lançando cristãos para os leões. Imagina, Saulo até então, presenciou a morte do líder principal da igreja, Estevão, naquela época. E aí, numa dessas incursões de Saulo, Jesus aparece para ele ressurreto, pessoalmente. E Saulo é convertido num discípulo de Jesus, de uma forma maravilhosa e milagrosa. E ele volta maravilhado, ele bate na porta de quem? Do Sinédrio? Não, dos cristãos. Oh, eu quero fazer parte, agora eu sou cristão também, entendi. Aí você imagina o pessoal recebendo, opa, esse cara aqui não. Esse cara aqui, ó, prendeu minha família. Eu fico imaginando o que Saulo não passou. Imagina a culpa de Saulo, de repente estava lá, ouvindo as pessoas que ficaram contra ele, e mesmo assim, ele estava lá. E aí, eu fico imaginando, ele sentado, de repente chega uma mulher e fala, olha seu Paulo, depois que ele foi convertido, Jesus mudou o nome dele para Paulo. Paulo, chega a mulher e fala, olha, tudo bem que você está seguindo Jesus agora, mas você foi o responsável pelo meu filho que morreu. Você foi o responsável. Aí chega outra pessoa, um pai, e fala, um homem, e fala assim, ó, minha mulher foi morta por você. Imagine o potencial de culpa que Paulo poderia carregar. E Paulo, ele vai nos ensinar agora como lidar com essa culpa, porque Paulo aprendeu a lidar com a culpa, tanto é que ele registrou o seu passado. Quando nós estamos culpados e não resolvemos as culpas do nosso passado, a gente não quer nem falar nele, né? A gente deixa no passado, o passado vai resolver. O passado não resolve. Mas Paulo estava resolvido e ele escreve e chega até nós hoje. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 1. Paulo fala assim, talvez você está aqui agora, eu quero saber como então eu posso lidar com a culpa. Paulo fala agora, ele fala, agora já não existe nenhuma condenação. Se parasse por aqui, talvez a gente cairia no mesmo exemplo que eu dei aqui, sobre a gente não ter responsabilidade pelos nossos erros. Imagina, se a gente parasse aqui, mas Paulo completa o versículo, olha o que ele fala. Para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Uau, olha que afirmação. Agora já não existe condenação.
Ou seja, a culpa excessiva, ela anda comigo porque com ela vem uma condenação. E Paulo está falando aqui, ó, agora já não existe nenhuma condenação. Para quem? Para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Ou seja, existe um lugar, existe um caminho a ser trilhado. Jesus está trazendo isso com essa mensagem. Jesus veio aqui na terra e fez uma nova aliança. E ele propôs um novo caminho para os que estavam aqui, para nós hoje e para todos que vieram depois de Jesus. Uma nova forma de viver, onde você pode andar, você vai errar, você vai reconhecer seus erros, vai ter coragem de encarar seus erros, você vai ter coragem de lidar com seus erros, de pedir perdão para quem tiver que pedir, e você vai poder ser perdoado sem condenação. É diferente das leis humanas. Quando você, por exemplo, transgride uma lei de trânsito, você vai ser culpado, você vai pagar por aquilo, e você fica condenado. Está lá o teu nome lá que você fez aquilo errado. Apesar de você pagar a multa e tudo mais, você foi condenado. Mas Jesus está mostrando um caminho aqui onde nós podemos lidar com nossos pecados, nossos erros, e não sermos condenados. Como é isso? Como acontece isso? Vamos em Romanos, continuando no versículo 2. Jesus explica aqui através de Paulo, ele fala: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Quando nós estamos vivendo em Cristo, essa é a grande diferença. Viver em Cristo, ou seja, conhecer Jesus, querer ser um seguidor de Jesus, querer aprender os ensinamentos de Jesus, e colocá-los em prática em nossa vida, e ter um relacionamento com Ele, acontece algo poderoso na vida de quem decide fazer isso. É o que ele fala aqui, a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livra você da lei do pecado e da morte. Algo poderoso acontece da parte de Deus. Ele completa, no versículo 3 ele fala, Deus fez, versículo 3, Deus fez o que a lei não podia fazer. A lei humana não tem esse poder. A lei humana ela vai punir, vai fazer você pagar, e muitas vezes vai colocar o rótulo em você, e você vai viver com aquele rótulo no resto da sua vida. Mas aqui está falando que Deus, o que Deus fez, foi Deus quem fez, o que Ele fez, o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Essa é a grande notícia. Sabe, dessa série você tem vindo, eu acredito que você tenha conversado e discutido aquelas perguntas, e eu sei que no meio do caminho vai dando culpa de coisas que você já fez, no teu relacionamento com a esposa, com os filhos. Você vai vendo, puxa, eu tenho raiva em mim, e você vai reconhecendo, e automaticamente vai vindo uma culpa. Mas sabe, quando você entende o Evangelho de Jesus, quando você entende essa mensagem poderosa de Jesus, você tira um peso de você. Sabe por quê? Não é algo que o ser humano está fazendo, é algo da parte de Deus. Deus é quem fez. Aqui está falando, Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa. Jesus. O plano de Deus foi esse. Mandou Jesus. Como o Heitor falou muito bem aqui, o único ser humano perfeito, que veio vestido com a nossa natureza humana. O único ser humano que não pecou. Nenhuma vez.
veio, foi oferecido por Deus como sacrifício para pagar o que você e eu merecíamos. Essa culpa, a condenação que eu e você merecíamos. Jesus pagou. É como se tivesse uma dívida enorme, seu nome no SPC lá, negativado nos bancos, e você não pudesse nem passar o cartão em lugar nenhum. E de repente, alguém vai lá e paga a sua conta. E não, como se não bastasse, além de pagar a sua conta, limpa o seu nome e te dá crédito de novo. E você pode passar o cartão, opa, eu tenho crédito. Sem merecer, sem você merecer, fez isso de graça. Só falando, olha, você quer viver uma vida sem condenação? Temos que viver em Cristo Jesus. Esse é o caminho, é o lugar onde eu e você podemos andar sem ter condenação. Se você entende isso, e eu acredito, irmãos, essa é a essência do Evangelho de Jesus. Se nós entendemos isso, nós vamos ser motivados por uma gratidão, e vai nos animar a fazer as coisas por amor a Deus, por gratidão, porque eu recebi algo imerecido, então eu vou fazer, porque eu amo a Deus. Diferente de alguém, quando é punido, eu acho que você já viu isso, pessoas são punidas porque cometeram um crime de trânsito, e aí são julgadas, e aí elas têm que pagar, fazer boas ações, ou frequentar uma instituição de caridade por algum tempo, ou doar cestas básicas para algum lugar. Já viu isso acontecer? Imagina esse cara indo doar cesta básica, na obrigação. Estou aqui, né? Tem que fazer isso aí, né? Senão eu vou ser preso de novo. Sabe, quando nós vivemos religião, é exatamente isso que nós fazemos. Quando nós não entendemos o Evangelho de Jesus, é exatamente isso que a gente faz. Começamos a fazer as coisas por medo da punição, por medo de ir para o inferno, por medo que, vai cair um raio na minha cabeça. E aí eu começo a fazer as coisas querendo mostrar para Deus, querendo merecer de Deus favores. Se você vive assim, você não está entendendo. Para tudo. Puxa o freio de mão. Vai estudar, vai pedir ajuda. Você precisa entender o Evangelho. O Evangelho é isso, é a motivação que vem da gratidão. É isso que Jesus está falando aqui, Paulo está falando. Por isso Paulo estava resolvido com o passado dele. Tinha alguém com mais razão do que Paulo para ter tanta culpa. E ele estava resolvido. Por quê? Porque em Cristo Jesus não há condenação. Porque em Cristo Jesus não há condenação. Se a gente vive assim, olha só, algumas coisas têm que mudar na nossa vida. Como por exemplo, você não tem o direito de se condenar. Muitas vezes nessa coisa da culpa, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. A gente fica se culpando, a gente fica se martirizando. Você já até resolveu lá com alguém, mas você está lá, puxa, por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito aquilo, e você fica se condenando. Eu vou dizer algo para você, se você entende o Evangelho, entende o que Jesus fez por você, você não tem mais o direito de se condenar. Sabe por quê? Esse direito foi comprado por Jesus na cruz. E Ele pode te condenar, mas Ele escolheu não te condenar. Então isso tem que mudar. Tem que, como é o lugar que Deus nos chama a estar? Eu pequei, errei com alguém, eu reconheço, eu peço perdão a Deus, eu vou até, peço ajuda, Deus me dá forças, eu vou lá, resolvo com a pessoa com quem eu ofendi, eu tenho a iniciativa, eu peço perdão, e continuo a minha vida grato na misericórdia de Deus. Outra coisa que deveria acontecer na nossa vida, se nós entendemos o Evangelho, entendemos Jesus, a culpa vai lembrar você do seu erro, mas não vai te rotular mais. Sabe por quê? Porque a condenação Jesus já pagou. Ele foi condenado por você, e Ele decidiu não te condenar. Então, se nós entendemos isso, irmãos,
e amigos, você vai até lembrar do seu erro. O teu erro está lá, no passado, na sua história. Mas aquilo não vai te condenar mais, porque Jesus já te perdoou. E você tem que ir adiante. Outra coisa, se nós entendemos o Evangelho, você perde o direito de rotular os outros também. Porque se você não fizer isso, se você rotular os outros, você é hipócrita. Porque o hipócrita, você recebeu o perdão, você recebeu de Deus, e você não dá para outra pessoa. Então você não tem mais o direito, porque esse direito é de Deus, é de Jesus, Ele comprou, e Ele decidiu não fazer. Então você não pode. É isso que acontece nos casamentos. Porque essas séries aqui, o objetivo, eu oro para que Deus ajude os casamentos dessa igreja. Porque a gente faz isso muitas vezes, aponta para o outro e acusa. E bota rótulo, você é orgulhosa, você é egoísta. E bota rótulo, pá. E a gente não consegue lidar com as culpas, porque já está tão cheio de culpa, tão cheio de rótulos. Você não tem o direito de fazer isso, porque Jesus não faz isso com você. Ele já pagou, Ele já livrou você da condenação. Então não seja juiz para os outros. Mais uma coisa que precisamos fazer, se nós entendemos Jesus, a graça de Deus. Você fica livre para se reconciliar com outras pessoas, sem expectativa da outra parte, e sem dar desculpas. Sabe qual é a parte que não é cristã dessa situação? É assim, alguém errou com você. Aí você fala com Deus, Deus, me perdoa, eu estou sentindo mal com essa pessoa me ofendeu, eu não quero nem vê-la na minha frente, que ela não venha falar comigo, mas Deus me perdoa, porque isso não faz bem para mim, eu quero ter seu perdão. Isso não é cristão. Isso não é entendimento de alguém que foi abençoado pela graça de Deus, a qual não tem condenação. Isso é a atitude de quem não está em Cristo. Quem está em Cristo, pede ajuda a Deus, pede perdão a Deus, pede ajuda, forças, vai lá, reconcilia com a pessoa, sem expectativa que a outra pessoa tem que mudar. Sem expectativa, sem desculpa. Eu só vou se ela vier aqui, se ajoelhar e reconhecer que ela errou. Aí eu peço perdão. Se você entende o Evangelho, se você entende Jesus, por que Ele veio aqui, entende a ação salvadora de Deus, você devia ter mais paz para se reconciliar. Até mesmo dentro de casa com a tua esposa. Se você não é o primeiro a dar o passo para a reconciliação, tem uma coisa só que está mandando na sua vida. Sabe o que é que está mandando na sua vida? É o orgulho. Sabe, e a culpa, quando ela assume esse chefe na nossa vida, ela prejudica, ela fere. Porque normalmente a pessoa que é culpada, ela tende a transferir a culpa para outra pessoa também. E aí é um festival de troca de culpa. E nós estamos aqui, irmãos, sem merecer. Quando eu fico pensando na graça de Deus, pensando nessa ação salvadora de Deus, onde nós não temos condenação, foi o que Paulo entendeu. Por que Paulo fez isso com tanta alegria, com tanta emoção? Porque ele entendeu que ele era condenado, e Jesus, por meio do sacrifício dele, assumiu a culpa dele, e colocou nele o selo de não culpado. E é isso que Deus faz com quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Que você ande em Cristo Jesus. E você pense, puxa, quão poderoso é isso na minha vida. Se nós entendêssemos isso, irmãos, cada dia, de manhã, quando a gente acorda, eu não sou condenado. Apesar de eu ser pecador, eu estou em Cristo Jesus, eu não sou condenado. Glória a Deus, eu não sou condenado. Se Cristo vier hoje eu vou ser salvo, não porque eu sou maravilhoso, bonzinho e lindão, como minha esposa me acha que eu sou, mas porque eu não sou condenado. Cristo não me condena. Cristo não te condena, se você está em Cristo Jesus.
Você entende isso? A minha oração, irmãos, é que nós saímos daqui, depois dessa série, entendendo isso. Você está enxergando um monte de coisa que você precisa lidar na sua vida, amém. Mas pensa, você tem o Espírito de Deus, Deus está agindo na sua vida, Espírito de Deus em você, e você tem a graça maravilhosa de Deus, derramada na sua cabeça, que não te condena se você está em Cristo Jesus. Se você tem dúvida se você está em Cristo Jesus, procura alguém aqui, se abra, fale, tenha certeza que você está. Se você não está, tudo bem, reconhece que não está, e tome a decisão de estar, porque você vai ver, você vai ter essa paz que Paulo tem aqui. Sabe, quando nós estamos para resolver as questões do nosso coração, às vezes, nessa coisa de lidar com nossas culpas, a gente tem mais medo da consequência de abrir e de expor, do que da consequência de ocultar. Sabe, a consequência de ocultar, de não lidar com as nossas culpas, é o peso, é a carregar o peso nas costas, é você não entender a graça de Deus, e você viver de forma religiosa, querendo fazer coisas para se sentir bem com Deus, quando na verdade, Deus já fez para você o que era preciso. Você só tem que responder com gratidão, fazer as coisas por amor a Deus, reconhecendo que você não merece, mas Deus te deu esse perdão maravilhoso que não te condena, amém? Que a gente saia daqui pensando nisso, irmãos, o quanto você é privilegiado, e eu, por estarmos debaixo dessa graça de Deus, por não sermos condenados, porque estamos em Cristo Jesus. Eu queria que você, agora, antes de nós terminarmos, tira uma foto aqui, usa essas perguntas para você, com a tua esposa em casa. Isso aqui é uma lição de casa para você poder lidar com a culpa, falar um pouco mais, falar na igreja em casa, com quem você tem conversas mais profundas espiritualmente, para você poder lidar. Então tira uma foto, deixa aqui, tá, por enquanto, e eu queria orar com vocês. Senhor nosso Deus e Pai bondoso, o Pai de todas as misericórdias, o Deus consolador, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, especialmente aqui por ouvir os ensinamentos de Paulo, onde ele diz que em Cristo Jesus não temos condenação. Pai, isso foi o Senhor quem fez, Deus, foi obra poderosa do Senhor sobre nós. Nós não temos merecimento, não merecemos nada, Deus, mas o Senhor quis dar isso para nós, Pai, quis oferecer Jesus, que veio aqui de forma humilde, se colocou na parte mais baixa da natureza humana, sofreu a morte mais humilhante que um ser humano poderia sofrer, para servir de pagamento, para pagar a nossa conta, para deixar a nossa conta paga e pendurada na cruz, para que hoje eu e muitos que vivem em Cristo não sejamos condenados, Deus. Pai, a minha oração aqui é que mais e mais de nós vamos ter essa certeza de que estamos em Cristo Jesus e por isso não somos condenados. Que isso nos dê uma gratidão profunda em nossos corações e nos leve a fazer as coisas com gratidão e alegria e emocionados por esse presente imerecido que o Senhor nos deu de tão bom grado. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.